Aquela euforia de que eu tenho que fazer um dia maravilhoso, mas você não fez nenhuma estratégia para esse dia, nem se preparou. É melhor você ficar em casa, resguardado, não é? É mais seguro, porque você não vai ter habilidades, conhecimento, sabedoria para ter um dia maravilhoso. Você vai se frustrar em algum momento. Qual é a diferença entre sucesso e prosperidade? Vamos lá, é você próspero. Como que você se prepara para prosperidade? E você próspero. O que é prosperidade? É conquistar algo? É pegar? Não. Prosperidade é você entender que você está entregando algo maior nesse plano terrestre. Prosperidade é você entender que você é capaz de mudar coisas que ninguém acreditava que você poderia fazer. Prosperidade é você entender que tem algo maior preparado desde que você aceite essa mudança. E o sucesso é a consequência dessa tua prosperidade. Existe uma diferença entre ter sucesso e uma vida com propósito. Entre acumular resultados e construir significados. Hoje eu recebo um homem que transita entre estratégia e espiritualidade, entre negócios e fé, entre excelência e, sobretudo, entre essência. Um empresário que entende que desenvolver empresas é importante. Óbvio, quem não quer desenvolver empresas e prosperar? Mas desenvolver pessoas, isso sim, é uma missão. Se prosperidade é um caminho, hoje vamos falar sobre o que sustenta esse caminho, quando os números não aparecem, quando a fé é testada e quando a vida exige resignação. Com vocês, Maurício Gonçalves. Olá. Que alegria! Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, minha amiga. Eu não consigo nem esconder a emoção, né? Porque eu adoro ele, sempre. E algo importante vai ser revelado hoje, com certeza, né? Primeiro, que vocês são pessoas extraordinárias. O objetivo realmente que vocês colocaram para esse ambiente. É um ambiente com poder de evolução, transformador. É algo que muda vidas. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui. Mudar vidas é uma bela missão. Concorda comigo? É a melhor missão. É a melhor. Porque se nós não mudarmos vidas, qual é o sentido da nossa vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Não tem o porquê, né? E mudar para mim não tem sentido também eu mudar somente para mim. É muito egoísta, né? Eu posso mudar o que eu quiser na minha vida. Mas o que eu faço com isso para as outras pessoas? Qual é o sentido real disso? Eu? Sim, primeiro. Mas quem é o segundo? É o meu próximo. Estar próximo das pessoas. E a vida nos traz muitas abordagens, às vezes duvidosas, preparando para um cenário que às vezes nós nem sabíamos que íamos estar. Que naquele momento a gente enxerga como uma cilada. Exato. E na verdade era uma oportunidade. E lá aí vem o medo, né? O medo é algo que eu aprendi não... O medo é bom, é importante, mas a intensidade dele é o controle que eu tenho. Hoje Agora, eu tenho controle sobre o meu medo. Vamos descascar, assim, camadinha por camadinha, esse Maurício que está aqui na minha frente, que, minha opinião, é uma pessoa enigmática, é uma pessoa observadora, profunda, inteligente, sensível. Na sua definição, quem é o Maurício quando apaga a luz? Quando apaga a luz, realmente eu desconecto. Eu desligo, porque eu entendo que eu preciso, para um outro momento que vai acender a luz, no outro dia, em algum momento da vida, quando essa luz apaga, quando eu voltar e ela acender, eu tenho que ter um propósito maior do que o momento que eu apaguei. O momento de dormir, descansar. O descanso não é realmente para você só relaxar o corpo. É você preparar a sua mente para trazer algo extraordinário para o próximo dia. Revisitar as metas. É voltar, é parar. Mas é desconectar. Porque quem age nesse período que você está desconectado realmente é Deus.
Seus sonhos podem até vir, com certeza. Pesadelos, algo vem na sua mente, não vem? Mas quando você tem algo que você controla a sua mente, você tem domínio sobre as suas emoções, e quando você for desligar, simplesmente você desconecta. Só que para outro dia você tem que estar ciente que você vai enfrentar algo ainda maior. E o seu compromisso é de fazer maior e melhor. Diferente. Fazer algo novo. Criar e inovar. É por isso que o controle do meu medo. Eu não tenho medo quando eu vou dormir. Porque o medo, ele faz eu não descansar. Eu não ter aquele momento onde o meu corpo precisa exatamente daquele descanso, aquela sensibilidade, aquele acolhimento. É um sono profundo. Quando eu tenho controle sobre o meu medo, ele não vai comigo para quando eu apagar a luz. Ele é isento desse momento. O meu momento é meu, único meu, desligado totalmente. E quando eu acordo é fabuloso. E o princípio de acordar para mim é outro fato que eu considero muito. Quando eu saio da minha cama, primeiro momento, eu me ajoelho e me conecto com o Criador. Todos os dias, eu me ajoelho e me coloco em oração. Mas não é somente uma conexão rasa, é uma conexão profunda. Porque se não tiver profundidade, que sentido que eu tenho de estar 5, 10, 15, 20 minutos? Não pode ser aquela coisa só no Não, automático, no não. fazer por fazer. É um E se eu mergulho. tiver um tempo que eu não esteja conectado, eu volto novamente. Até que essa conexão com Deus seja estabelecida num padrão espiritual muito elevado. Essa é a primeira meta, objetivo. Como pode falar? Rotina, Conexão. conexão que eu faço quando eu acordo. Segunda conexão, Maurício com Maurício. Eu comigo mesmo. Como está a minha respiração? Como está o meu espiritual? Eu já entendi. E o meu corpo? Porque muitos têm dor nas costas, têm dor no ombro, têm dor, várias dores, né? Mas se elas observarem o que o gato, o cachorro faz quando acorda? Alonga. Alonga. Nós somos seres humanos. Vamos seguir o exemplo deles? Funciona? Funciona porque eu faço isso. Faço alongamento, eu faço uma meditação, eu faço uma respiração, eu me conecto comigo mesmo. Eu entendo que eu tive uma noite, eu desliguei, eu apaguei e volto como? Melhor no outro dia, não é? Quando eu trago essa base, essas duas bases, Deus e eu, quem é o próximo? Minha família, minha esposa, filhos. Quem estiver mais próximo de mim? Próximo. Estabelece a conexão. Como está seu dia? Você dormiu bem? E você faz um novo planejamento para a sua vida, com base em 3 valores que não pode ser quebrado. Deus, você, família. E aí você segue seu dia. Seu maravilhoso dia. Porque não é mais um dia, é outro dia. É algo extraordinário. É uma nova oportunidade. Gente, não tem como não ser diferente. Porque quando você faz uma conexão seguindo esse passo a passo, falo por mim, não tem como dar errado. E aí você vai me falar dos meus medos. Como que eu vou ter medo se eu me preparei para enfrentar todos os desafios que me vêm Se apresentados? fortaleceu. Está pronto. Está tudo pronto, tudo estabelecido. Eu faço uma comparação, imaginando assim, trazendo para os dias de hoje, para os objetos.
quando a gente dorme, é como se fosse uma atualização do software. Uhum. A gente baixa as atualizações, elas ficam em memória cache. Quando eu acordo, é como aquele carro que está frio, que é interessante dar uma esquentadinha no motor. Uhum. Essa esquentadinha do motor, a memória cache vai fazendo o download. E você se fortalece e vai para o dia. Eu trabalho muito nessa linha de conexão também. Eu tenho momentos parecidos com o seu, de manhã cedo, que para mim são essenciais para começar o meu dia. Eu prefiro perder, entre aspas, alguns 1 hora ou 40 minutos de sono e ter esse tempo, ter o meu momento, a minha conexão, a minha oração, a minha leitura. Vem tantos insights nesse momento, vem ideias, vem pessoas assim, do nada, fulano, vou falar com fulano. Podcast, ok, chama fulano. Nossa, parece que o download faz, Abre. Uhum. abre. É fantástico, assim. O que eu sinto que as pessoas hoje estão desconectadas de se ouvir. As respostas estão dentro da gente. A gente só precisa trilhar. É fácil? É do dia para a noite? Não. Infelizmente, não. Não é. É exercício. É experiências que você vai tendo e que você vai entendendo qual é que você quer realmente mantê-las, qual que você vai removê-las e o que vem depois. E eu me lembro no meu passado, eu não fazia esse movimento, né? Fazia muito vago. Então, quando você faz um movimento vago, ele não tem assertividade no que você vai receber. Tem que ser profundo, real. E aquela euforia de que eu tenho que fazer um dia maravilhoso, mas você não fez nenhuma estratégia para esse dia, você nem se preparou. É melhor você ficar em casa, resguardado, não é? É mais seguro. Porque você não vai ter habilidades, conhecimento, sabedoria para ter um dia maravilhoso. Você vai se frustrar em algum momento. Quando você faz essa conexão com Deus, com você, com a sua família, o seu dia ele começa com o quê? Comunicando que você é amor, que você está preparado para aprender e doar, você está preparado para ajudar o próximo. E aquele egoísmo que às vezes temos dentro de nós, ele é removido. Porque nós temos um princípio, um valor. Para ser assertivo nisso, você tem que fazer o quê? Passar esses valores para as outras pessoas. A parte boa, o A melhor, parte seu boa. melhor. Não. Porque ruim não tem como você passar. Se você se Ruim conectou com você Deus, tem que conectou com você, ressignificar. com a família, não tem como dar errado. Agora eu te pergunto, pegando esse gancho que você foi, eu não era assim, eu caminhei para isso. Essa caminhada, esse olhar, ele foi moldado pela tua formação? Por alguma dor? Por fé? Ou por experiência? Como você classifica esse teu mapa? Primeiro, fé. Primeiro, fé porque eu tenho algo em mim que é o Criador, sempre. Eu nasci e fui moldado, meus pais me ensinaram realmente quem é o Criador. Tive pais maravilhosos, abençoados. Quando a gente fala de Criador, a gente está falando de religião? Não sobre a religião, sobre algo maior. Perfeito. Né? Então, existe algo maior. E ele é revelado de várias formas no seu entendimento, né? na sua fé. A minha fé me moldou a ser essa pessoa que se transforma todos os dias, com base em princípios e valores. E as experiências da vida me moldaram para mim chegar ao ponto de pontuar como ajuda na vida das pessoas. Então, tudo que eu passei na minha vida, eu posso comunicar. Mas a forma que eu comunico, ela tem que ser assertiva para contribuir. Não para alimentar algo ruim na vida das pessoas, pelo contrário. Né?
Eu tenho que compartilhar algo importante que aconteceu e eu fiz uma Pra ser mudança e deu um contribuição. resultado positivo, maravilhoso, que alavancou muitas coisas na minha vida. É sobre isso. É sobre essa fala. Porque você não veio ao mundo para cansar as pessoas. Às vezes as pessoas se cansam por si só e ainda mais um fardo que você pode trazer para elas é incoerente. Desnecessário. Não precisa. Traz leveza, traz leveza. Traz paz, traz amor. Então a fé é o que me move todos os dias, É teu principal alicerce. sempre. E vai continuar sendo. Porque eu acredito. Acredito que isso muda vidas, como mudou a minha. De onde eu saí, aonde eu transitei e aonde eu estou agora, é um caminho que eu tive muitas decepções, frustrações, momentos não agradáveis nem para mim, nem para as pessoas que conviviam comigo. E eu resolvi mudar. Ou eu mudava, ou eu não estaria aqui. O que foi essa virada? A virada é entender que eu posso fazer algo maior e melhor, sempre. E não sou vítima do meu passado que não deu certo. Eu trago ele como grandes aprendizados, porque para me fortalecer foi as coisas que eu aprendi. E aí eu criei uma resistência a muita coisa. Quando se fala de medo, eu gosto de colocar o medo você tem que ter em algumas situações, né? Ele te Da defende em alguns vida. momentos, né? É, um assalto, algo nesse sentido, né? Algo Que você precisa ficar alerta tem em que ficar algum alerta. momento. Mas o medo de você não dar certo, ele é irreal para mim. Porque eu sempre acreditei que eu daria certo. E quando eu tive algumas situações bem precárias, críticas na minha vida, eu me perguntava, qual é o próximo ensinamento? Obrigado por esse ensinamento. Obrigado por esse momento. Obrigado pelas pessoas que estiveram comigo nesse momento. E se elas partiram, foi o momento exato que elas tinham que estar comigo. Então eu tive uma profundidade, um conhecimento, uma habilidade para entender que a vida não é complexa. A vida, ela é moldada para você aprender todos os dias, mas aprender coisas boas. E também que a vida ela não tem que ser perfeita sempre. Ela não vai... Porque se ela é perfeita, o que tem moda para o diferencial? Qual o propósito de estar aqui? Não tem sentido. Não existe uma vida perfeita. Porque as dificuldades, o que é apresentado para você, vai fazendo você fazer o quê? Criar fortaleza. Você ser diferente. Eu tive um momento que eu estou começando a compartilhar com as pessoas. É o momento da chave quebrada. Fale mais sobre isso. A gente chama de. Eu até anotei para conversar com você. Teoria da chave quebrada. Vamos prestar bem atenção, porque esse pode ser um ensinamento que vai mudar a sua vida. Pode mudar a minha. Enfim, é sobre isso. Qual a teoria? Aconteceu um fato, isso deve fazer uns 15 anos aproximadamente, e eu adentrei em um espaço, e nesse espaço a gente fechou uma porta com a outra pessoa, e eu fechei a porta. Quando nós fechamos a porta, quebrou a chave. A chave quebrou, literalmente quebrou. Não tínhamos como sair. Laje, grade, fechado. Tudo fechado. Só que a outra pessoa, ela entrou num desespero. Descontrolou emocionalmente. E naquela época, eu não tinha essa sensibilidade mais aguçada, mais aprofundada que eu tenho hoje para entender algumas coisas. Eu fiquei tão neutro naquela situação, eu fiquei, tá, o que eu poderia fazer diferente? Abrir a porta. Mas eu fui tão convicto que eu não voltei ao meu pensamento como? Não. Eu simplesmente peguei a chave quebrada e abri a porta.
entreguei a chave na mão dessa pessoa e saí. Você não duvidou em nenhum momento. Nenhum momento. Então, quando você fala que é impossível, a mente vai dizer para você, pode ser para você. Eu estou entregando algo para você. Você quer? Não, eu não quero. Aí vai lá e pergunta para outra pessoa, você quer? Quero. Mas você tem que ter essa sensibilidade que você não pode vacilar. É rápido. E é uma fração de segundos, a dúvida. Eu vivencio muito isso, sabia? Na minha vida. Hoje eu fui num lugar que é bem difícil de estacionar. Aquela área ali do Bigorrilho. E eu, quando eu tava indo, nossa, isso foi muito forte, agora eu fazendo uma ligação com o que você tava falando. Quando eu tava indo, aí eu disse, nossa, eu não vou colocar dentro do prédio, porque ele é difícil. Aí depois eu disse, não, ali não é difícil, eu vou ter uma vaga bem na frente do prédio. Rapaz, eu cheguei na frente do prédio, tinha uma vaga. Eu parei, aí eu disse, entendeu como é que funciona a vida? Aí eu, entendi. Estacionei e eu saí andando, engraçado, assim é a vida. Você sabe que eu já ganhei um carro no sorteio, Sim. né? Então, esse exemplo do carro, para mim, foi muito forte, porque em nenhum momento eu permiti ter um pensamento diferente. Quando o pensamento tentava atacar, eu dizia, não, esse carro é meu, foi um trabalho. Eu nunca fiz um trabalho tão forte de escolhas, que escolhas criam, como aquela questão do carro. Então, essa mente trabalhada que você fala, realmente ela é muito importante. Agora é uma fraçãozinha de segundo que você vacila, parece que desmorona tudo. É muita vigilância. Com certeza. Se você não tiver essa profundidade, esse sentimento, essa sensibilidade, ele não acontece. E aí eu comecei a entender que existe, eu trago até hoje, né? E agora que eu estou começando a fazer essa explanação da chave quebrada, porque agora é o momento exato que eu tenho mais profundidade, mais conhecimento para passar para as pessoas realmente, para que elas façam treinar essa as pessoas. Transformação, exatamente. Elas transformem o que é algo irreal no real. Porque eu desejo algo, né? Mas eu coloquei energia. Você não colocou nada. Você nem comunicou direito. Como é que você se comunica com você se você coloca energia? A energia todo mundo coloca. E eu fiz no Febracis, quando eu estava no treinamento agora de manhã, eu fiz um movimento com as pessoas. O que você faria? Eu batia o pé na porta, arrebentaria a porta. Então, é outro sentido. O sentido real é o quê? Abrir a porta. Abrir a porta. Você não precisa com controle, não desespero, né? A porta fechou. Como é que ela fechou? Com uma chave? Sim. Abre ela com uma chave. Qual? A mesma. A mesma. Porque se eu não tivesse feito isso, eu ia falar para você, Mônica, assim, ó, não existe isso. É improvável. Você está falando coisa que não é real. Eu estou falando real porque eu fiz isso. E quando eu coloco as objeções e vou colocando argumento, as pessoas vão baixando e vão dizendo, é impossível, não vai dar certo. Realmente não tem como. Não, eu vou pegar uma marreta, não sei, eu vou derrubar essa porta. Não tinha como. As pessoas são muito incrédulas. É sobre a sua mente. Existe uma passagem, né? Se você quiser mudar uma montanha, você muda, não é? Uhum. Eu já estou nesse nível. De tanto que eu acredito. Todos os movimentos que eu faço agora, a maior parte deles é com essa intenção, com essa intensidade. Com esse verbo, e essa cadência, acreditar. Eu não volto atrás. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu não volto atrás. Eu te conheço um pouco, eu sei da tua história, eu sei que você é um multiempresário, você atua na área do café, na área de celulose, na área de estacionamento ainda ou não? Não, estacionamento. Não, estacionamento sai, então vamos lá. Vamos lá. Café, celulose e
desenvolvimento humano. Dentro desses 3 linhas de atuação, o que temos em comum? Pessoas. Pessoas. E essa excelência, ela é resultado de pessoas ou de processos? Pessoas. Você permanece com pessoas. Pessoas. Para Maurício, qual é a definição de pessoas na sua vida hoje? Nós somos obras do Criador. Nós somos templo do Criador. Se assim conectados, habilitados para viver nesse mundo como filhos, nós devemos ser. Nós podemos criar máquinas, o que a nossa inteligência der. Devemos fazer isso, com certeza. Nós temos que evoluir nesse plano também, em todos os sentidos. Mas quando eu entendi que Febracis, né, Dr. Paulo Vieira, que é um homem de paixão, ela traz esse sentido real da vida, das pessoas, essa conexão, essa inteligência emocional aprofundada de um estudo de 26 anos, uma base sólida. Aí eu entendi, tem mais esse ponto que é fundamental para mim fazer. Treinamento. Treinar, habilitar. Preparar pessoas. Na área de celulose, eu fiquei 33 anos numa multinacional. Amo ela até hoje, tá dentro, né? É um casamento eterno, né? E aí eu trouxe muitas experiências, muitas bagagens. Então, para mim, resolver algo que seja dentro da minha área muito rápido. Só que isso traz o quê? Uma comodidade. E eu não gosto desse conforto. Então, eu comecei a buscar outros segmentos. Café. Eu amo café. Eu só tomo café e água. Só. De vez em quando um suco. E aí a cabeça falou, não, peraí. Era celulose. Mas é café. Agora, escola. Mas nós somos a maior escola da América Latina. Febracis. É algo diferente, é algo novo. E aí eu entro num universo que lá atrás, no meu passado, se eu buscar, eu já tinha algumas habilidades para com isso. Porque eu descobri que com uma chave quebrada eu consigo abrir uma porta. Por que agora com a chave intacta, inteira, eu não consigo abrir várias portas? Hoje você tem a chave na mão. Sim. Nesse universo de formação de pessoas, só para vocês entenderem, o Maurício, ele é dono de uma franquia da Febracis, que é uma escola de formação e transformação de pessoas, de capital humano, em Curitiba, que está atrelada ao Paulo Vieira, que é um mentor incrível, inteligentíssimo. E nessa tua caminhada de transformação das pessoas, fora o medo está fora, você não pode responder o medo. Tá. Qual é o bloqueio mais comum que impede as pessoas de evoluírem? Acreditar em você. Acredite em você. Tudo que você precisa está dentro de você. Basta acessar. Está dentro. Agora, quais são as crenças que você traz do seu passado, que alguém implantou e ainda você não se libertou? E você leva como verdade. E você leva como verdade, exatamente. Então, esse momento, ela às vezes traz até um certo conforto, porque coloca para a mente, não, eu já nasci com isso, eu fui preparado e eu vou permanecer. Não é isso. Aquele efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Vou ficar assim e vou morrer assim. Não. Não faça isso com você. Nós somos seres moldáveis e adaptáveis. Não faça isso com você. Você merece muito mais. A vida é bela, a vida é maravilhosa. Ela tem um sentido exatamente para você. Você precisa descobrir esse sentido. A vida só vai fazer sentido quando você der sentido a ela. Não é as outras pessoas que vão dar sentido à sua vida. E esse sentido é um direito divino. Você tem direito a acessar esse sentido. Com certeza. E esse sentido, ele tem
prosperidade, ele tem abundância, ele tem sucesso. A gente não pode levar isso como uma coisa ruim. É nosso direito divino acessar. Concorda Exato. comigo? Com certeza. E qual é a diferença entre sucesso e prosperidade? Vamos lá, é você próspero, né? Como que você se prepara para prosperidade? E você próspero. O que é prosperidade? É conquistar algo? É pegar? Não. Não. Prosperidade é você entender que você está entregando algo maior nesse plano terrestre. Prosperidade é você entender que você é capaz de mudar coisas que ninguém acreditava que você poderia fazer. Prosperidade é você entender que tem algo maior preparado desde que você aceita essa mudança. E o sucesso é a consequência dessa tua prosperidade. Porque muito, eu vou ser próspero, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter... Ok, tá tudo bem. É o que você tem na sua mente, tá tudo certo. Mas entenda, a prosperidade é um processo aonde está vinculado a parte espiritual também. Porque prosperidade, sem você ter uma conexão com o nosso Criador, sem você entender por que você está sendo próspero, ela não tem sentido Ela nenhum. vira ambição. Ela fica ambição, exatamente. Então, a prosperidade, ela só é concretizada quando todos os mecanismos espirituais se conectam com mentais, o seu corpo. O seu corpo também fala sobre prosperidade. Como você está sendo próspero? Sim, totalmente. Eu posso ser próspero, ter infinitos bens, se eu tenho uma saúde negligente. Se o seu templo não está Se eu não saudável, não cuido. está próspero. E se eu não cuido porque a minha mente não está preparada, e se a minha mente não está preparada, meu espírito também não está preparado. E a minha cadência para ser sucesso não existe, porque a minha prosperidade é vã. Não existe. Mente forte não habita corpo fraco. Com certeza. Eu ouvi uma frase do Flávio Augusto essa semana que eu achei bem interessante. Ele abre aquelas caixinhas de perguntas, né? E as pessoas mandam. Uma pessoa mandou para ele assim: Flávio, eu acho muito interessante e admiro demais. Quanto mais rico você fica, quanto mais dinheiro você tem, mais generoso você fica. Aí a resposta dele foi muito cirúrgica. Ele disse: não, meu amigo, eu vou lhe corrigir. É o contrário. Quanto mais generoso eu fico, mais rico eu fico. Exato. Ele inverteu os papéis. Você não precisa ter dinheiro para ser generoso. Agora, se você for generoso, a prosperidade ela vem. Com certeza. E a generosidade, vamos falar em dinheiro, né? Porque às vezes eu faço uma analogia. Isso é meu, né? Eu inventei isso aqui, eu criei. Vamos lá. Eu tenho R$100 na carteira e tenho R$10 na carteira. Alguém me para e pede uma ajuda. No passado, eu daria o 10. Hoje, eu dou o 100. Porque eu entendo que o 10 não vai fazer diferença na vida daquela pessoa. E para mim também não vai fazer diferença nenhuma. Porque eu consigo controlar R$10 na minha mente hoje sobre um recurso que é necessário para atender as minhas necessidades. Porém, os R$100, essa pessoa vai aprofundar ainda mais na vida dela. Vai abundar, porque ela pode fazer muito com R$100. É a magnitude que nós não temos dos R$100, a outra pessoa ela tem. Então, quando a gente se propõe a ajudar, realmente tem que abrir o coração, e o que o Flávio falou, realmente está certíssimo. Ajude, contribua, faça o seu papel. Transborde. Mas não com aquele, só com o que me sobrou. Me sobrou, eu vou doar. Não faça isso. Isso não é ajuda. Isso você está dando suas migalhas. É o que sobrou. Não, dê o que você tem que transbordar na vida das pessoas. Dê realmente o que está propício para ela receber. Não o que vai faltar para mim. Não vai faltar nada. Se tem alguém que te deu, ele vai te dar em dobro, mas só se você merecer. Faz jus ao que você vai doar para as pessoas. Então, fica com 10 e doa o 100, porque do 10 você fica com 1000, logo logo. E aí você vai doar 1000, mas você vai ficar com 100 mil. E a profundidade é assim.
Elas vão, mas tem que doar tudo. Não é doar tudo. Você vai doar realmente porque você recebeu algo extraordinário. Que é o quê? O dom de você ter isso. Abundância. Isso. É sobre isso. Você só está doando o que você recebeu. Então, doe, mas doe com o coração. Eu vejo o dinheiro, como a gente está nesse tema dinheiro, ele é uma energia, ele precisa circular. Se você impede um fluxo, você atrapalha a si mesmo. Eu vejo muito isso em relação à prosperidade. Trazendo um pouco, eu estava lendo também que você falou sobre crenças limitantes que muitas vezes a gente bloqueia lá no passado e a gente fica tão preso ali. Nietzsche, ele fala muito do amor fati. O amor fati é você não deixar que nada no passado lhe prenda, lhe bloqueie, lhe pare e nem tanto nada lá no futuro lhe cause medo, lhe impeça de andar. É você viver o aqui e o agora. É você estar presente, centrado, sem limitações, porque aí você expande. E quando você expande, nós somos seres infinitos. Nós temos poderes inimagináveis. A gente não usa nem 1% do nosso poder. Nós somos deuses, sim, como diz na Bíblia. Isso aí eu não tenho dúvida, que nós temos poderes. A gente só precisa de autoconhecimento para acessar. Você concorda comigo? Com certeza, com certeza. E às vezes as surpresas que algumas... eu não tenho essa capacidade. Qual é a capacidade real que você precisa? A pergunta real é essa. Qual é a capacidade que você precisa? Porque se você tem dúvida da sua capacidade, ela está bloqueada. Em algum momento da sua vida ela está bloqueada. No que ela está bloqueada? Existe esse processo que você tem que fazer desbloquear, você remover as suas crenças. Você precisa autorização realmente para mudar o que precisa ser mudado. Mas essa autorização vem de quem? De você próprio. De você. Ninguém vai fazer isso para você. Você está autorizado. Deus já colocou você nesse plano, nesse mundo, com autorização. Com vai. Autorização. Tá aqui. Já por eu escrito, assino tá? aqui, ó. Reconhecido já assinei. firma. Vai lá, reconhecido firme, tá em cartório, vai lá. O que você vai fazer com isso? Total poderes. Aí você olha, tem um script para você, tá pronto, porque ele já descreveu até isso. E você fica lá, será que pedindo eu assino? permissão. Será que eu assino? Aí vem mais um, será que eu assino isso? Gente, assina. Assina. Porque se você não assinar, alguém vai assinar. Tá. Aí vamos lá. Olha a minha mente já trabalhando. Aqui está o documento de Deus. Uhum. Certo? Tá aqui, ó, com carimbozinho do GovBR, deus.br. É isso mesmo? É isso mesmo, o GovBR tá ali. Aquilo ali resume um propósito, que é da sua essência, a sua estadia aqui. Ali é o documento da sua estadia. Como é que eu diferencio que eu estou vivendo esse propósito ou eu estou tentando apenas caber, atender expectativas? É sobre o que você está entregando. Como assim? Você está ajudando as pessoas? Você está sendo próspero realmente? Você está fazendo a diferença no mundo? Você tem seus propósitos e valores bem definidos para você? Você está disposto a aprender algo novo? Você realmente acredita que é possível fazer algo novo? Você criou algo diferente nesse outro momento da sua vida? Ou você ainda permanece dentro daquele momento que você nasceu e ficou lá e está preso? Então você acredita que o propósito ele é construído? Ele é construído. Está lá. Mas a carta está redigida. A gente tem Toda ela. A gente tem a planta, né? Toda. Em algum momento você tem que checar. Peraí. Nossa, aqui está escrito. Deus colocou. Sim, ele já está lá. E lá no final, quando você for assinar, você vai dizer assim, eu cumpri o que eu recebi. Aí você vai seguir para outro plano e está tudo certo.
Agora imagina você lá, no início. As primeiras frases da sua vida, você permanece presa nelas. E você não quer mais mudar. Você não quer nem ler mais o texto. Que Deus preparou para mim. Não, eu não quero saber, eu tenho medo. Eu não quero chegar. E tem pessoas que seguem o roteiro certinho. Porque ele já descreveu o que é seu. E ele fica apresentando, tá, isso é para você, você quer? Aí a pessoa, não, mas eu não tenho capacidade. Eu não acredito no meu potencial. Eu tenho medo, eu sou retido pelo meu passado, as minhas crenças. Não é meu. Aí ele vai lá e grifa esse texto. E lá no final ele vai dizer assim, ó, olha quantas coisas eu entreguei para você. E você? E você não quis. Eu pedi para você simplesmente deixar um legado, que é o seu legado. E você me deixou o quê? Nada. Tendências. Nada. Então, em algum momento da sua vida, você precisou recalcular a rota. Com certeza. Com certeza. É muito importante o recalcular a rota. É porque às vezes achamos que nós estamos na linha. E a vida é isso. Eu li um livro muito interessante. Ele fala de picos e vales, né? E eu entendi que quando eu estou no pico, pico é alto, é para contemplar o que eu fiz. Isso me dá um sentido real para fazer algo diferente. E aí quando eu desço pro vale, eu desço, antes eu descia nesse vale uma profundidade, descia, e demorava muito para subir. Agora não. Eu observo no pico, eu entendo o que eu fiz, eu valorizo, eu enobreço, eu agradeço. Aí eu desço. É uma nova missão. Uma nova missão, vou buscar. Mas eu não vou na profundidade, que não há necessidade, porque eu já tenho a habilidade de descer até um ponto. E com a certeza que vai subir de E novo. vou subir de novo. Só que quando eu subir, eu tenho mais coisas para contemplar. E quando eu subo para contemplar, eu permaneço o momento exato para contemplar. E aí eu volto de novo buscar mais. E é assim. Tem um momento que o livro fala também sobre o platô, né? Aquele momento de você parar um pouquinho. De uma constânciazinha. Deixa aqui um pouquinho, estabiliza um pouquinho, só um pouco. É aquele momento que você fica no deserto, é um momento que você está testando você, fica na escassez às vezes, né? Para lapidar, para transformar. Porque descer, você pode descer, mas você vai buscar algo. E quando você fica aqui, é onde Você você nem está está passando buscando, por algo. É. nem está indo, nem está descendo. É o Mas momento de você parar. É o momento que silenciar. você está lá na areia do deserto, sem água, sem nada. Pronto, tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí você sobe de novo. E a vida é assim. Então, quando você precisa fazer essa correção na rota, é importante porque te traz algo diferente, né? Porque imagina só, se você, vamos lá com uma estrada, né? Uma linha reta, aquela reta lá. Vai ter um momento que, se você estiver com sono, você vai dormir e você vai sofrer um acidente. Agora, uma estrada cheia de curvas, onde você tem que ter uma atenção, Você uma tá em habilidade alerta. diferente. Aí você vai mudando a rota, vai mudando, e aí você vai ajustando a velocidade, você vai acelerando, você vai... Pronto. Para tudo na vida existe isso. Então, corrigir a rota é muito importante. Por isso que é muito importante a gente não ficar muito tempo no platô, porque ele Exato. adormece. Adormece. Da dormência. Exato. E aí, inevitavelmente, o acidente vem. Você é um homem de fé. Isso é claro para mim. Eu considero você um homem de fé, um homem conectado, um homem que tem propósito. Como é que a gente pode definir uma pessoa conformada e uma pessoa resignada? Eu gosto de resignificar o que eu fiz, principalmente algumas coisas no meu passado, e entendê-las e fazer diferente. Eu nunca me conformei com nada. Sempre teve um propósito, né? Mas eu acho que vamos lá.
Não é, acho. Eu tenho certeza, comigo. Ficar na conformidade, ela te dá um padrão de vida sem Medíocre. vida. Não, um padrão de vida sem vida. Você se conforma com tudo isso? Não. Agora, você faz uma resignificar, né? Onde você está envergando, você volta com força total. Porque você entendeu o que você fez, aonde você estava, e quando você for para outro nível, você volta com uma intensidade ainda maior. Agora, se eu ficar lá, tá bom. Aqui tá bom. Do jeito que eu estou fazendo, eu estou feliz. O morno. Mas não tem nem aquela comunicação, estou feliz, porque não é feliz. E se conforma, tá tudo bem. Eu não vou me conformar. E eu vou moldar a minha estrutura para ela cada vez mais. Se precisar envergar mesmo, ela vai envergar. Mas quando ela impulsionar para voltar, ela volta com mais energia, com mais intensidade, com mais profundidade, mais conhecimento. Com mais bagagem, com mais potência. Aí é transformador. Aí é transformador. Aí é transformador. Aí realmente você entende seu papel no mundo. Porque é sobre isso. Não É se nessa hora que conforme você jamais. entende o vale. O vale, ele também precisa ser entendido, aceito. É É importante ir no vale. importante. Muito importante. importante. E a fase do deserto eu acho fabulosa, né? Porque você está no deserto, né? Quem não passou pelo deserto, né? E a interpretação, o deserto, porque ela é muito mais... Hoje você está no pico? Hoje eu estou no pico. Boa. Hoje eu estou observando, valorizando, agradecendo, entendendo. Mas mirando outros picos. Era muito inconstante isso para mim, porque às vezes eu fazia, mas eu não contemplava. Hoje eu faço e contemplo. Faço, contemplo. Faço, contemplo. A maturidade ajudou nisso? Você está com 56 anos. 56. A 57. A experiência, ela molda, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Quando eles falavam assim, sempre teve aquele comentário, né? A vida começa aos 40, né? Para mim, começou. Daquele momento, era os 40 anos mais magníficos. E eu passei por essa fase, está tudo certo. Aos 50, ficou melhor ainda. E aos 60, quando eu chegasse, Deus assim me permitir, vai ser melhor ainda. Porque cada momento que eu estou vivendo hoje, e tendo essa habilidade, esse conhecimento, esse controle das minhas emoções, e trazendo a minha experiência, a minha bagagem de vida, e podendo contribuir e ajudar, não tem como chegar, eu estou numa idade mais avançada, e eu estou começando, não, eu estou começando a evoluir para outro plano. Eu quero algo novo. Nada me bloqueia, nada me para, porque realmente, eu falo que eu fiz uma mudança de 1 ano aos 50 na minha vida. Quando eu cheguei aos 50, eu fiz uma análise, uma visualização do que foi. E aí eu entendi que quando eu nasci eu tinha uma mamadeira e uma fralda. Quando eu nasci eu tinha uma mamadeira e uma fralda. Né? Quando meus pais, meus amados pais, né, que eu amo de paixão eles, sou muito grato a eles, eternamente grato. E aí eles me deram uma fralda e uma madeira. Você honra eles. Honro. Isso é muito importante. E só você honra pai quando a gente se dá bem na vida, né? É sobre isso. É sobre isso. E aí eu fiz uma trajetória. Eu saí daqui com uma fralda e uma mamadeira e cheguei aos 50 com uma experiência de vida maravilhosa. Passei por tudo que eu deveria ter passado, porque aquela relação que Deus fez, eu entendi cada passo a passo. E aí eu fiz uma nova projeção. Bom, dos 50 até os 100, se assim Deus me permitir, olha só, olha a experiência. Eu tenho que dobrar a minha capacidade de entrega aqui na Terra. Porque se eu recebi esse plano até os 50, e hoje estou com 56, e eu já fiz algo até os 56 diferente, muito diferente do que eu fiz antes.
Isso traz o quê? Uma profundidade, uma serenidade para dizer assim, ó, eu estou no caminho certo. Eu estou cumprindo com o plano que Deus colocou para mim aqui na Terra. Eu não vou mudar o propósito. Está estabelecido. Está estabelecido. Porque aqui, tudo que eu aprendi, eu não me arrependi, O em que é momento nenhum. inegociável para você? Caráter, responsabilidade, ética, respeito, honra. É negociável. Eu não abro mão. Meu pai ensinou uma coisa muito profunda para nós. Nós somos em 7 irmãos. Uma vez, ele fez um gesto que eu lembro até hoje. Ele pegou um alfinetinho, não tem aqueles alfinetinhos, e colocou na mão assim, ó. Vocês estão vendo esse alfinete? Presta atenção, que coisa maravilhosa. Esse simples alfinete, se for de alguém, você não tem direito de pegar, porque pertence a alguém. Esse simples alfinete. Nunca se esqueçam disso. Se esse alfinete é de alguém, já tem dono. Não é seu. Não pegue. Pegue o que é seu. Honestidade. Sempre. É seu. Tudo que é seu é Isso seu. vai de um alfinete a uma barra de ouro. É o mesmo sentimento. Sim. Se traz para a vida porque tudo que foi apresentado, você tem que ter ciência que aquilo é seu ou é do outro. Não pega o que é do outro e pronto. O acreditar em você é justamente porque você tem que acreditar, né? Ah, eu acredito na Mônica. Acredito, sim. É uma visualização diferente do que eu acreditar no Maurício, né? Agora, a Mônica, acredito com profundidade nela, com certeza. Ela acredita no Maurício? Sim, ela acredita. Mas a intensidade e o propósito são totalmente diferentes. Mas nós dois acreditamos, né? E esse acreditar realmente é quando você passa o que você tem aqui dentro, você viveu para o outro, no sentido de ajudá-lo a acreditar que tem algo ainda maior e melhor. Que existe algo lá que ele vai pegar a chave quebrada e vai abrir a porta da vida. E parar de reclamar que a chave que ele quebrou naquele momento da vida não tem mais conserto. Mas não é sobre a chave, é sobre abrir a porta. Não é sobre a chave, é sobre abrir a porta. E ficamos, às vezes, presos, né, no problema, né? Problema. Gente, é maravilhoso ter problemas para resolver, porque te dá uma habilidade e uma interpretação daquele problema quando você chega assim, mas é só isso? É só isso que tem para mim resolver? Não, mas eu tenho mais isso aqui. Tudo bem, mas é só isso? Não, mas eu tenho mais isso aqui. Interessante. Gostei desse aqui. Isso é mais profundo. Qual é a dificuldade de comunicar dessa forma? A comunicação, problema. Como que eu vou resolver? Tá difícil. É você entender que o processo tem que ser resolvido, o problema já está estabelecido. Muda a comunicação. Não tem nada que nós não possamos resolver. Todos os problemas têm solução. Só tem um que depende de Deus, que é a morte. A morte. Não tem como. Ninguém muda esse plano. Só ele. O restante nós mudamos. Nós estamos numa crescente, né? De conhecimento, de habilidades. Isso é maravilhoso. Isso é evolução, né? O ser humano evoluindo, né? Trazendo habilidades, conhecimentos. E o mais interessante é, estamos preparados? Eu acredito que sim. Nós temos que acreditar, sim, nós estamos preparados. Não é E porque no você fala assim, momento nós não certo, no estamos lugar preparados. certo. Mas se nós não estivéssemos preparados, nós não estávamos criando. Alguém criou, alguém fez. Então acredite que isso é possível. Você ter domínio, controle sobre tudo. É sobre isso. Agora, vou ter controle sobre os outros, pessoas? Não, esquece.
Que é do outro, deixa com ele. Que é seu, sim. O estoicismo fala muito disso, de você ter controle, de você se preocupar, agir, atuar dentro do que você tem controle, Sim. dentro do que está na sua mão. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se prosperidade, entenda, prosperidade física, mental e espiritual. Não estou falando prosperidade no sentido material financeiro. Uhum. Não, uma prosperidade de abundância em todas as áreas da vida, física, mental e espiritual. Fosse uma palavra viva, que necessita ser alimentada todos os dias. Do que é que você alimenta essa prosperidade? Fé. Eu tinha certeza que você ia responder isso. Legal quando a gente vai dizer fé. Conexão? A fé. Conexão. É. Conexão. E o que eu estou mais aperfeiçoando hoje é essa comunicação visual, né? Porque quando você faz uma conexão visual, as pessoas não precisam se comunicar, não precisa falar mais. E eu falo muito que a gente tem que usar essa ferramenta para o bem. O mal não deve estar inserido nesse contexto, exato. Porque você tem que comunicar amor. Porque se eu comunico amor para você e você naquele momento não estava sentindo um amor profundo dentro de você, eu estou emanando esse amor para você e quando você recebe esse amor, ele é alterado a tua forma de entender que dentro de você já está estabelecido esse amor. E é uma retroalimentação. Exato. Então, quando eu falo que eu comunico, é só para mostrar para você que está lá dentro e você faz o movimento e você traz isso. E aí você começa a sorrir. Porque você recebeu algo que eu comuniquei que estava dentro de você. E na maioria das vezes as E pessoas nós nem entendem, não passa sabemos, despercebido. exato. Hoje até eu conversei nós estávamos lá no treinamento e eu fiz uma provocação, né? Quando você adentrar num elevador, a primeira pessoa que você encontrar, eu quero que você olhe profundamente nos olhos dela e comunique para ela coisas boas. E eu repeti mais uma vez esse gesto. E eu olhei no semblante de cada um. Algumas pessoas ficaram com dúvida. Mas e se essa pessoa... Falei, vou repetir pela terceira vez. Tira os mais. Não existe mais. A profundidade, o V0, ela tem uma conexão muito ampla. A pessoa vai esquecer até do ponto que o elevador parou. Ela vai se conectar com você, ela vai ter essa intensidade e ela vai dizer: você transmite amor, você transmite paz, você é filha amada de Deus, você transformou o meu dia. Quanto do tempo nós fazemos isso? A sensação que dá nesse momento é como se a gente conseguisse parar o tempo. Sabe como se fosse aqueles filmes que congela e fica... E a pessoa volta e o tempo segue? É essa sensação, Exato, quando você exato. transborda. Chegamos no nosso final. Eu passaria a tarde conversando aqui, Maravilhoso, né? não vou mentir. Eu passaria a tarde aqui trocando, conversando, crescendo, conectando, principalmente. Que eu tenho certeza que essa conversa vai tocar muita gente, mas a primeira a ser tocada, ó, euzinha aqui. Muito recado para euzinha aqui. Então é sobre isso. É muito legal quando eu falo que o SejaCast, ele tem esse propósito de mudar vidas, mas ele muda primeiro a mim. Porque as pessoas que sentam aqui comigo, eu acho que eu estou escolhendo, mas elas são escolhidas. E eu deixo isso num campo bem aberto para Deus trazer as pessoas certas na hora certa. Isso é um decreto. Não é qualquer pessoa que senta aqui. Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. E sempre, 100% eu sou a primeira beneficiada. Então eu agradeço absurdamente por você estar aqui, por ter topado vir conversar. As portas estão sempre abertas. Quando você quiser trazer um conteúdo, quando você descobrir um insight novo, Mônica, bora conversar sobre isso? Vamos. Porque vai ser sempre muito bom conversar com você, porque é um transbordo. E aqui, esse lugar
é um lugar de pessoas especiais como você transbordarem. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Nós temos muito ainda que acrescentar, mas se eu vim é para falar de coisas boas. E se você está fazendo o seu propósito, é para trazer pessoas que façam coisas boas. Então o movimento, ele é seu, ele é concebido por você. Você colocou algo, um propósito maior ainda. É fazer esse movimento para as pessoas terem um resumo aprofundado de informações e acelerar muito mais rápido o seu processo na vida. Parabéns, Mônica. Parabéns por você aceitar esse desafio. Quando nós conversamos lá atrás, né? Maurício foi a primeira pessoa que eu conversei quando eu estava com a ideia de começar o podcast. Foi ele a primeira pessoa que eu fui trocar uma ideia. Continue, não parem. Você tem muito a entregar ainda e realmente as pessoas são escolhidas, com certeza. Aqui tem muita energia positiva, muita energia boa. Quando eu adentrei aqui, revelou tudo. Muito obrigado e é uma honra sempre estar com você, minha amiga. Né? Temos muito a entregar nesse plano terrestre ainda, né? A nossa cartinha lá redigida, nós acho que chegamos nos 30%, né? E é sobre isso. Muito obrigada. É fazer algo melhor. Gente, temos propósito, temos conteúdo. Então dá uma forcinha pra gente. Dá um joinha no vídeo, compartilha com as pessoas, vamos fazer essa informação chegar em mais lugares. É muito importante para o canal essa divulgação que a gente precisa. O YouTube pede seguidor, pede conteúdo, pede curtida, e é esse o que eu te peço, em troca de conteúdo. A palavra troca ela é pesada, mas é simples. Se inscreve no canal, dá um joinha, isso ajuda muito a gente a continuar um trabalho firme, divulgando o melhor e fazendo com que você tenha informação de qualidade que pode mudar na tua vida. Até o próximo episódio.